Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV para você. Abrindo aqui, segunda temporada do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, em 2025. Claro que vocês devem estar acompanhando apresentações e podcasts já em 2025, mas que aconteceram no finalzinho ali de 24. Essa é o papo, a conversa inaugural de 2025. Eu tenho o prazer aqui de ter comigo um amigo do setor, uma pessoa que tem uma trajetória muito bacana, vivida, intensamente vivida, com seu Diário de uma Vida Elétrica no DUV de hoje, que é o Rafael Lazzaretti, CEO, presidente da CPFL Santa Cruz e Piratininga. Rafael, obrigado por ter vindo. Imagina. Aqui conosco, deu certo. E a gente estava comentando ali, interessante, né? A gente está falando até há pouco aqui disso, né? Da força das ferramentas, das mídias sociais. A gente naturalmente vê muito tema, artigo, post, né? E eu vi uma manifestação sua no LinkedIn, quando, em agosto, nós vamos falar disso, do ano passado, sim, você foi justamente para a presidência, né, da função que você está agora, junto ali a CPFL Piratininga e Santa Cruz, né, a essas áreas da CPFL, e eu te mandei uma mensagem. Eu falei, poxa, legal, bacana a tua história, a tua trajetória ali profissional, certamente tem uma vida elétrica. Te convidei para vir conversar com a gente aqui no DUV, e pronto, você respondeu, poxa, Guilherme, legal, me interessa assim, vamos conversar. Então, as mídias sociais também funcionam para o bem, né? Ainda que às vezes nem tanto, mas nesse caso funcionou. E estamos aqui hoje para ouvir um pouquinho da tua trajetória, da tua história. O Rafael é aqui, de Campinas, né? Aliás, nós estamos em Campinas, no estúdio da Fontana Filmes, onde vocês sabem, onde a gente grava. E você é daqui, não é isso? Sou daqui. Primeiro, eu também agradeço o teu convite, teu contato. É muito bacana fazer parte desse projeto tão bacana do DUV. E, sim, sou de Campinas, sou natural daqui, né? Estou com 41 anos agora. E nascido aqui, fiz minha infância toda aqui mesmo, né? Uhum. Sou filho do meio aí, do seu Edson, da dona Sônia. E estudei sempre aqui em Campinas e fiz faculdade também por aqui. Uhum. Só fui sair depois, né? Mas tenho todos os amigos aqui ainda. E assim, parte da minha volta para a CPFL, a gente pode ir contando ao longo da conversa aqui, foi um pouco de voltar para Campinas também. A cidade me atraiu, eu fiquei em São Paulo um tempo. Uhum. Mas assim que eu tive a oportunidade de voltar para Campinas, unificou. Para mim fez sentido. Meus amigos, minha família, toda presente. A cidade é uma cidade que oferece muito, né, Rafael? É uma cidade muito boa, né? Nós temos 9 anos aqui, né, que eu vim, voltei, saí, estava morando fora do Brasil. Quando a gente voltou, a minha esposa também, a Flávia, falou, não, como diz, já que é para a gente voltar, e se tiver a opção de escolher, e a gente tinha, por sorte, naquela oportunidade, eu gostaria de voltar para Campinas, né? Passou a adolescência aqui, tem família aqui também. Sempre gostou muito, é uma cidade realmente que eu gosto. Ela tem muita opção, oferece muito, né, de tudo, né, de boa educação, de boas oportunidades e tudo, e né, logística boa, aeroporto fácil, enfim, e a proximidade de São Paulo para qualquer outra coisa mais intensa que a gente precise fazer, com estrada perfeita, 2 opções, inclusive, enfim, realmente é um cidadão, como diria a minha avó. Mas você falou que é o filho do meio, que você me contou ali, e tem 2 irmãs, né? Tenho, sou o único, exatamente. E uma para baixo, né? Minha irmã mais velha, a Tati, também mora aqui em Campinas, trabalha com agro. Uhum. E minha irmã mais nova, advogada, também a Mirella, também mora aqui em Campinas, então é um privilégio poder conviver também de perto com a família, né? Para mim é um dos alicerces. Sofreu muito, Rafael, no meio de como irmão do meio? Não, eu diria que não, Guilherme. Pelo contrário, acho que a mais velha, ela sempre foi rompendo as barreiras, então ajudando, acho que ela foi ajudando.
E a mais nova também é super tranquila. Minhas irmãs são muito do bem, muito tranquilas, então não tive muita briga com elas, não. Elas brigavam mais entre si do que comigo Ah, aqui. tá. Na verdade, você era ali Eu era talvez o mediador ali. mediador, apaziguador de alguma discussão que acontecia, né? Por aí, mais por esse lado aí. Minha mãe, né, ela tinha deficiência auditiva, Aham. ela tem, né, então desde sempre teve, então acho que criou também nos irmãos um certo senso de ajuda, né, porque às vezes estava em casa, minha irmã mais velha conta isso até hoje, né, o quanto que ela, às vezes meu pai viajava para mim de noite, se um dos irmãos mais novos acordava de noite, ela que tinha que acordar, cutucar minha mãe na cama para ela ouvir, né, e ir lá cuidar do filho, então eu acho que criou também um sentimento nos irmãos de ajuda mútua, assim, acho que todo irmão acho que deve ter isso, mas particularmente teve isso, né? Minha irmã mais velha lembra disso, né? De acordar de noite para acordar minha mãe, porque minha mãe não ouvia a Mirella chorando Ou seja, é um trabalho em equipe, né? Trabalho em Desde equipe. sempre. Bacana, Família junta aí, sim. E antes da gente talvez entrar um pouquinho na história mais de uma vida elétrica profissional, mas ainda falando do pessoal, o Rafael é faixa preta. Sou karateca. Fiz karatê desde criança, né? Comecei em 90. Nossa! Comecei pequeno, com 7 anos. Fui fazendo até... acho que é um dilema que muitos enfrentam. Na época do vestibular ali, que os estudos acabaram exigindo, eu parei ali para 2000 e pouco. E aí tive o privilégio de voltar agora, recentemente, já faz uns 4 anos que eu voltei. E já casado, já com filhos, e agora virou um hábito, digamos, um esporte praticado em família. Agora o karatê, a gente frequenta a academia juntos, minha esposa, meus filhos estão fazendo. Então todo mundo mesmo, quando todo você fala mundo, família, os 2 família filhos inteira. e minha esposa gostaram também do karatê e virou... Legal que é um hobby pessoal que começou meu, né? Mas hoje pegou, a família toda vai junto, vira um programa nosso também. Legal, né? Porque somado a isso, eu imagino também, é uma válvula de escape, né, Rafael? Totalmente. Da Para mim, muito do que eu levo também para a vida pessoal, profissional, eu acho que a arte marcial ensina muito, né? Um bom professor, né? Uma boa academia de arte marcial, acho que ela dá um pouco de disciplina, de resiliência, né? Alguns princípios que eu acho que a gente leva para o mundo. Está sempre aprendendo, né? Eu fiz um evento com o meu time recente, em que, inclusive, eu distribuí faixas brancas para todos eles, com o símbolo, né? Existe um conceito oriental, né, no karatê que chama Shoshin, que é espírito de principiante, e tenta colocar, né, tenta mostrar o quanto que todos nós, né, independente de ser faixa preta, você tem que estar sempre com a cabeça de um faixa branca, né? Sempre querendo aprender, sempre com aberto a aprender. Então e arte marcial, enfim, eu sou fã, né? Eu gosto muito de assistir e de praticar. Para mim é muito bom para a cabeça, para o corpo, né? E traz, acho que, princípios de vida que me ajudam, fazem parte da minha formação, né? Como você falou, né? Eu comecei muito cedo. Então, toda a minha infância, adolescência foi no meio da arte marcial. Então, muito do que eu sou, com certeza, passa por isso, né? De ser uma pessoa calma, controlada, sob pressão. Acho que a competição também traz isso, né? A competição do karatê, do esporte, traz você controlar a sua ansiedade, né, os ânimos ali no momento de pressão. Então, acho que foram experiências que contribuem, sim, com certeza, na formação da sem a menor dúvida, né? Ou seja, você está trazendo... E é interessante, né? Porque a gente falou pouco disso e eu estou te ouvindo mais falar disso aqui nesse momento agora. E é fato, né? Para quem tem uma vida intensa, eu tenho certeza que você tem, essas ferramentas, né? Essas virtudes, né? Que vão sendo aprendidas também, porque vão sendo praticadas, né? Elas ajudam. Falando um pouquinho da formação, né? A gente contou isso ali também. Você acabou fazendo dois cursos, duas faculdades de forma simultânea, né? Exatamente. Eu na época do vestibular eu não tinha muita certeza, mas eu sabia que eu queria engenharia, eu sempre gostei muito de matemática, física, essas coisas. E inicialmente meu pai já estava conversando também, não cheguei a fazer curso de vocação, mas eu gostava muito tudo que eu pesquisei de engenharia de produção, era o que eu queria fazer. Mas aí no fim eu fiz vários vestibulares, passei em alguns,
Mas a Unicamp, na época, não tinha engenharia de produção, né? Tinha controle de automação, engenharia de controle de automação. E aí uma das opções, além de ou fazer uma engenharia de produção em alguma outra cidade, né? E aqui em Campinas, a opção que eu bolei, né, foi fazer as duas ao mesmo tempo. Então, a gente tinha a engenharia de controle de automação da Unicamp era noturno, era um curso noturno, e a administração de empresas na Facamp era integral. Então, eu prestei várias opções, como eu passei nas duas aqui, enfim, foi a opção que eu acabei fazendo. Então, eu estudava basicamente o dia inteiro, né? Isso que eu falava, não é fácil, né? Porque Não. fazer administração, vamos dizer, de manhã e de tarde, imagino que era isso. Isso. E Às vezes tinha algumas janelas para Isso. poder Pô, estudar, mas, fazer ok, alguma mas mesmo coisa. assim, né? E aí fazer o nome correto do curso para não correr o risco de errar? Engenharia de controle e automação. Engenharia de controle Às de vezes automação. chamam de mecatrônica também, mas controle e automação é o nome correto. É o nome correto. Mas o mecatrônica dá um negócio assim de inovação, não dá? Dá um susto. Você fala, puxa vida. E aí formou nas duas, mas claro que, como a gente já falou aqui do Karatê, a gente sempre carrega atrás e aprende alguma coisa. A administração te ensinou, não há a menor dúvida, né, na posição, inclusive, que você está, e nas que você passou, a administração certamente esteve ali presente. Mas, ao sair dessa fase, na vida profissional, acabou indo mais para a energia, para o mundo da energia. Para o mundo da energia, para a parte de engenharia. Meu primeiro estágio foi técnico, foi em engenharia aqui na Bosch, né, na área de engenharia mesmo, de produto. E aí, realmente, na minha pós-estágio, Guilherme, aí eu tive a opção de continuar na área técnica, né? Ou também eu fui explorar algumas opções e fui chamado na Roland Berger, que é uma consultoria de estratégia, que também unificava um pouco já tinha um pouco mais no mundo de negócios, de empresas, né, de administração, mas que também valorizava muito o pensamento analítico, toda essa parte da engenharia. Então, esse foi um período de São Paulo, né? Foi o período que eu fui para São Paulo, depois do formado, exatamente. 3 anos que eu fiquei lá, de 2006, no finalzinho de 2006 até 2009, mais ou menos. Então, foi o período de São Paulo, mas bastante viagem também, né? A rotina de consultor exige isso, então, bastante projeto fora. Fiquei alguns meses em Belém do Pará, por exemplo, um projeto lá, e viajando bastante, mas... uma experiência bacana também, né? A consultoria dá uma escola de gestão e de solução de problema de forma analítica, organizada, né? Que com certeza fez parte da minha escola. E aí a conexão com o mundo elétrico que você trouxe, né? Começa pela Roland Berger na época, e ter bastante projeto no setor elétrico, e em especial na própria CPFL, né? Então, minha primeira conexão com a CPFL vem fazendo projetos como consultor, né, na CPFL, plano estratégico, alguns estudos de internacionalização, redução de custos, e aí me conectei. O diretor, né, também uma outra conexão, né, o Fernando Mano, que é um grande parceiro da vida, assim, que era o diretor de estratégia e inovação aqui da CPFL na época, dos projetos de consultoria, e ele também é um ex-Roland Berger, né? E ele que me fez o convite. Então, quem me trouxe para a CPFL... Fernando Mano estava na Roland Berger e foi para a CPFL. Foi antes de mim, isso. E aí você prestava serviço, continuou prestando serviço, e aí a CPFL falou, traz também... E ele me conhecendo, sabendo que era de Campinas, falou, você tem interesse e tal, volta, e né? fez uma proposta, e eu vim para cá. Na época eu estava noivo, né? Como eu falei, juntando um pouco a vida pessoal e profissional, a CPFL, depois dos projetos, pude conhecer mais o setor, é um setor espetacular, né? Fascinante. E aí eu pude também voltar, unificar um pouco o profissional com o pessoal. Estava noivo na época, minha esposa aqui de Campinas, né? A Juliane, a gente planejando casar, mas a princípio ia ser aquela vida de São Paulo, e final de semana para Campinas, mas
quando veio a oportunidade de vir em definitivo... Então, assim, né, isso a gente também não falou lá. Então, na verdade, é o seguinte, não foi Roland Berg, não foi o Fernando Mano, não foi, né, foi o casamento mesmo, facilitava ficar em Campinas. Também Certamente a mulher falou assim, você vem para cá e você não discutiu nem condição salarial. Não, olha, foi um dos fatores que pesou bastante. Não, é lógico que a gente está brincando aqui, mas a vida é isso também, né, Rafael? Assim, claro, óbvio, né, uma grande empresa e tudo e tal, e uma parceria profissional já existente, como a gente falou ali, e isso impulsiona, mas a vida a gente busca ir conciliando, né? E sua história é aqui, né? Sua história é em Campinas, então a família estava aqui também, família originária. Fazia todo sentido. Fazia todo sentido. Harmonizou bem a vida profissional, pessoal, essa vinda para a CPFL, isso 15 anos atrás. Então, eu estou há 15 anos na CPFL agora. Isso a gente está falando de junho de 2009. Se o LinkedIn aqui não estiver mentindo, junho de 2009. Aí você chega para a parte de estratégia. Né? Isso, era a minha... Já estava nesse fluxo. Exatamente. E aí como é que foi o desenvolvimento dele? Porque aí agora chegamos em CPFL, são 15 anos de CPFL já, certo? Perfeito. E aí um caminho que foi sendo trilhado, trabalhado, áreas distintas e tal. Conta para a gente um pouco como é que foi isso, Rafael. Legal. Sim, a área de estratégia, como a gente faz tanto o planejamento, né, estratégico da empresa, dos negócios, e também o desdobramento das metas, né? Então, todo o processo de definição das metas dos executivos, dos líderes, todo esse processo é coordenado pela área de estratégia na CPFL. É uma área que dá uma visibilidade, um entendimento do negócio de forma ampla, assim, muito, muito bom. Então, foi uma ótima escola, assim, deu para estudar, conhecer mais do negócio, entender os desafios, tudo que a gente tem no setor elétrico. Então, comecei como especialista mesmo na estratégia. Depois, criou-se a gerência de estratégia. Fui o primeiro gerente de estratégia na CPFL. Aí, já coordenando uma equipe que faz o processo. E aí, em algum momento, lá para 2012, eu faço um movimento lateral, né? Assumo a gerência de inovação, que é uma gerência com mais pessoas e com uma abordagem bacana também de gestão dos projetos de P&D da CPFL, de inovação. E aí essa transição também é legal, porque eu saio um pouco da estratégia, que tinha sido minha escola sempre, né, pela consultoria, pelo início de carreira. E aí vou cuidar de inovação, que é também um tema apaixonante, assim. E andam de mão dadas, né? Se você for pensar bem, né? Você fala assim, que a inovação vai estar na estratégia, né? Ou seja, Tanto é que a diretoria era de estratégia e inovação, né? O diretor cuidava das duas coisas, aí tinha um gerente para os processos mais estratégia, um para inovação. E aí você faz esse movimento, sai da estratégia, vai para a inovação. Okay. Aqui, de novo, estamos falando de novembro de 2013. 13, pronto. Isso. O LinkedIn está mais melhor que ele não deveria mentir. E como é que foi, Rafael, estamos falando de 2013, né? Já 2014 praticamente. O que era olhar a inovação naquele momento ali? Falando de CPFL, setor elétrico, distribuidora, né? Do que a gente estava falando ali, que você se lembra? Certo. Olha, os desafios que a gente tinha na época era de conectar mais os esforços de pesquisa, desenvolvimento, inovação acho que com os desafios de negócio e menos com o desenvolvimento de produto. Então, naquela época, todo o nosso esforço de pesquisa, desenvolvimento, de inovação, ele era muito centrado em desenvolvimento de produtos, patentes e de tecnologias, mas para aplicação no negócio de distribuição, né? E naquele momento, então, a gente começa um momento em que geração distribuída estava começando a crescer, né? Já começava a se falar de armazenamento, carro elétrico, uma série de tendências, digamos assim, que extrapolam um pouquinho, né, o desenvolvimento de um poste, de uma cruzeta, de algumas tecnologias mais diretas do negócio. Então, esse momento ali é esse momento de construção ou de mudança, né, de complementação do esforço de inovação, porque a gente na época chamava de projetos estruturantes, que são projetos que têm uma pegada mais de estudar modelos de negócio novos,
aquelas tecnologias novas que estavam surgindo no setor. E, óbvio, mantendo, equilibrando 80% do recurso, 70%, 80%, a gente continuava dedicando para o que a gente chamava de melhoria incremental, né? que é tentar transformar um poste num poste mais leve, uma cruzeta numa cruzeta mais leve, para o eletricista poder, né, fazer... Ou seja, melhorias... Melhorias que são valiosas, são inovações relevantes, né? Mas que eram muito, digamos assim, em cima do que a gente já tinha hoje. Mas aquele momento, o nosso desafio foi começar a criar e foi nesse momento que a gestão desse recurso veio para a área de estratégia, que criou-se essa diretoria de estratégia e inovação, foi para dar justamente esse olhar mais estratégico para a inovação, para a gente tentar criar um roadmap de projetos e de desenvolvimentos de negócio mais orientados aos desafios do setor mesmo. Aí começa a surgir esses primeiros projetos da CPFL primeira usina solar do estado de São Paulo, né, Tanquinho, que vem naquela época. Também os primeiros projetos de mobilidade elétrica do Brasil, a CPFL puxa isso lá atrás, né? Eu me lembro dos Renaults. A gente traz Zoe, né? Zoe, exatamente. Zoe, o Zoe é um amigo que, inclusive, vai participar da conversa. Ele sabe que você vem e ficou sabendo e quer te fazer algumas perguntas. Tá bom, né? Mas era isso mesmo. Isso. E aí armazenamento, a gente começou a estudar projetos de geração distribuída, né? Naquela época a gente já tinha... Então, isso que eu estou curioso aqui, desculpa. É um péssimo hábito que eu tenho, o pessoal que acompanha a gente, inclusive você que nos acompanha sabe que eu tenho esse péssimo hábito de cortar meu entrevistado, mas não deixa de seguir o nosso canal por causa disso, não. Segue aí, dá um like aí, compartilhe, que é muita gente boa, com muita conversa sobre o setor elétrico, que certamente vocês não sabiam, eu não sabia, então vale a pena. Curiosidade, Rafael, olhando 10 anos depois, estamos falando 10 anos depois desse momento de 2014, quando você está falando aí de mobilidade elétrica, geração distribuída e armazenamento, né? Olhando hoje 10 anos depois e pensando, tentando lembrar e pensar com a cabeça da época, o que você vê? O que de fato aconteceu? O que aconteceu mais do que de repente era o imaginado? E alguma coisa que a ideia era que fosse mais rápido e não foi tão assim, no teu olhar? Eu acho que não tem como, assim, geração distribuída, sem dúvida, é o que mais era uma tendência e se consolidou, né? Eu acho que a evolução regulatória da tecnologia virou uma realidade de mercado. Então, isso lá atrás era uma tendência que hoje é uma realidade consolidada. Foi mais rápido ou além do previsto? Foi. Geração distribuída, no nosso caso, sempre que a gente fazia as projeções de penetração, né, de crescimento, a realidade sempre foi vindo acima do que a gente previa, Guilherme, sempre. Ela sempre foi surpreendendo. Essas tendências, né, você nunca... A gente era engenheiro, a gente acaba tentando fazer modelos e prever quanto que vai, você nunca... Mas, no caso da GD, dá para afirmar que ela sempre surpreendeu, ano após ano, sempre acima das projeções, né? E, no caso de outras tecnologias, que, né, na tua pergunta, algumas a gente achou que pudessem crescer até mais rápido no Brasil, né? Por exemplo? As projeções de veículo elétrico, nossa, né? Naquela veículos época. 100% elétricos e híbridos plug-in, na época, a gente esperava um crescimento maior, aí tem toda uma dinâmica do mercado automotivo que ajuda a explicar e que agora a gente vê, né, com os carros chineses chegando aí nos últimos anos, acho que puxando... Agora sim está crescendo, né? Crescendo mais recente, mas se você pegasse nossas projeções de penetração, né, de crescimento de veículo elétrico daquela época lá, 10 anos atrás, acho que a gente esperava estar num patamar um pouco maior. Então, mas assim, bateria. Baterias também a gente esperava, acho que agora com os leilões a gente espera ter algum... A gente começou os estudos de pesquisa e desenvolvimento na época para conhecer as tecnologias, mas também a gente esperava, era uma tendência que eu diria assim, que a gente esperava que tivesse mais em 2024, 2025, agora tivessem mais avançados, né? Mas essas projeções tecnológicas são complicadas, né, Guilherme? Você faz modelos, tem lá os modelos de mercado, mas existe uma série de fatores que às vezes explicam por que não decola que nem você prevê, ou ao contrário, tem tecnologias que acabam extrapolando as projeções. Eu acho que o importante é você acertar, né, a direção, né? Sim. Você nunca vai acertar precisamente ali o número, mas é entender quais são essas tendências e o que a empresa pode fazer, o que a gente pode fazer para se adequar a isso, né?
E aí tem um desafio interessante nesse caminhar, Rafael, né? A gente falou um pouquinho disso também. Nós estamos falando aqui, a gente está no momento aqui da tua história 14 até 19, já também como diretor de estratégia e inovação, né? Que aí você sai da gerência, Isso. vai para uma diretoria. Exatamente. O Fernando Mano, que era meu diretor na época, ele faz uma movimentação lateral dentro da CPFL, que inclusive depois ele assumiu a geração, a CPFL Renováveis, né? E nesse momento, então, eu fico interino, né, na posição de diretor durante uns meses e fui efetivado depois. O Wilson Ferreira, né, que era o nosso presidente na época, enfim, eu respondi direto O pro Wilson foi Eletrobras, ele está onde, o Wilson? Agora ele está no conselho de uma comercializadora nova, num grupo de comercialização. Recentemente ele anunciou essa... Sim. A gente o famoso LinkedIn conta tudo, nesse caso, nosso, né? Eu vi a história. Ele está num grupo, ele saiu da Eletrobras, ficou um tempo fora e agora está como aproveitar, presidente do conselho de administração. O Wilson, você está convidado aqui para vir contar também tua história, teu diário de uma vida elétrica aqui no DUV. Pronto, espero te receber aqui. E aí, Rafael, tem um tema interessante, é o seguinte, né? Nesse movimento, você fica aí na estratégia, como diretor de estratégia e inovação até 19, e 19 tem 18, creio, né? Que tem um movimento na CPFL, um movimento importante, que foi a chegada dos novos acionistas. Sim, quando foi mesmo? Foi em final de 17. Tá. Foi em 2017. Então, você já viveu essa... Exatamente. Foi quando a State Grid, né, adquire o controle ali da Camargo e passa a ser o nosso acionista controlador. Foi bacana, porque no momento da chegada da State Grid, eu estava na posição de diretor de estratégia e inovação, né? Então, eu pude acompanhar bem de perto toda essa integração, né? Essa chegada deles, todo esse mergulhar deles dentro da empresa e vice-versa, né? A gente também conhecendo mais a cultura deles, os executivos chineses, né? E tive a oportunidade de ir para a China já, né? Algumas vezes, apresentar o planejamento estratégico lá. E então foi uma experiência de vida bacana, né? Essa integração com a State Grid trouxe esse olhar e trouxe essa oportunidade de conhecer a China, de conhecer uma cultura diferente, né? Uma cultura milenar, fascinante, assim, conhecer o jeito, né, que os chineses têm. A gente estava falando um pouco, né, como eles são bons anfitriões, né, como eles são atentos aos detalhes, como eles são respeitosos. Então, tem uma série de características interessantes, assim. E você percebeu essa chamar de transição? Ou essa mudança e tudo, cultural, você que tinha vivido uma CPFL até então, né, já com uns bons anos, e de repente, de uma gestão brasileira, né, que você falou, Camargo Correia era a principal acionista, né? Flávio de Souza, que é diretor comercial da CPFL Soluções, esteve aqui outro dia, conversou com a gente. Ele fala um pouco disso também, né, desse momento também, né? Você percebeu essas mudanças? Como é que foi isso aí? Sim, eu acho que foi tudo muito gradual, né, Guilherme? Então, eu acho que a gente não teve na CPFL uma ruptura, assim. Eu acho que foi um processo muito gradual de integração natural, cultural. Eu percebi, sim, eu acho que tem algumas diferenças de cultura de gestão, né, de modo de fazer. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto de dar, porque era um processo que eu conduzia na época, e você tem que se questionar, você vê que não tem certo e errado, são formas diferentes de ver. O processo de definição de metas, né, dos executivos, por exemplo, antes a gente tinha uma diretriz ou um foco de reduzir o número de metas, de ter poucas metas com peso maior, né? Com a chegada, por exemplo, da State Grid, você entende o modo de pensar é um pouco diferente. Eles preferem ter um rol um pouco maior de metas que sejam, digamos assim, que consigam, de forma mais exaustiva, capturar todo o escopo, por exemplo, daquela cadeira, daquele executivo, e não só os 2, 3 principais desafios daquele ano. Então, e se percebe que não tem, são questões de estilos, de modelos de gestão que a gente vai se adaptando e incorporando, né? Então, isso é um exemplo que eu gosto de dar, porque é um processo que eu vivi e que exemplifica bem, às vezes, esse negócio de modelos diferentes que estão dando certo, né? Então, dava certo antes, né? E continua dando certo, a CPFL continua com ótimos resultados. Então, acho que é prova de que
muitas vezes essas coisas são formas diferentes de atingir o mesmo resultado, né? E a State Grid essa integração cultural, então, acho que traz isso, traz também uma percepção de uma preocupação e um foco maior, eu diria, nos resultados operacionais, não só nos resultados financeiros. Acho que isso, a State Grid, por ser um grande operador mesmo, né, um player, os números da State Grid são sempre assustadores. Não, né? eu tô rindo porque o É, Flávio... é 1 bilhão de clientes. Isso aí. Acho que tem mais de 1 milhão de colaboradores, são números astronômicos. Eu Né? pedi para ele repetir no dia. Ele falou, não, que a gente atende mais de 1 bilhão Eu falei, quanto? 1 bilhão? 1 bilhão. Ele falou, lembra, tá certo, é China, né? Então... É assustador. São ué. números astronômicos, mas eles, por trás disso, na verdade, tem uma cultura de gestão operacional muito forte. Mas tem que ter, né? Muito forte. Senão não funciona, né? Você imagina? Não vai funcionar. Então, é legal isso. Então, a gente, obviamente, a gente continua entregando os resultados financeiros para os acionistas, né? Inclusive, a gente tem um conjunto de acionistas que não é só a State Grid, mas acho que o controle deles, sim, traz um acionista que tem uma preocupação, por exemplo, adicional também com os resultados operacionais, com entregar um bom serviço de qualidade. Então, é legal. E como eu falei, a cadeira que eu estava me permitiu acompanhar bem de perto essa integração, essa chegada deles lá. Foi bem bacana. Até hoje, tenho ótimas lembranças desse período aí de idas para a China e das apresentações, né? Porque assim que chega o novo acionista, tem uma série de apresentações da empresa para o acionista, né? Dos resultados. E a gente organizar a área de estratégia acabava meio que fazendo essa gestão, então eu pude participar bem de perto dessa integração. A vez que, né, nas oportunidades que eu tive em China, para mim o que foi mais fácil, sendo mineiro, foi o Gambei, né? Eu gosto também, eu gosto de... Então eu também me estava adaptei. bem treinado, entendeu? Então, um Gambei, eu falei, chinês, você vai cair, cara. Eles têm essa cultura, né? Tem. Dos eventos sociais, né? Sim, fora pelo amor de de Deus. virar o baijiu, né? Baijiu é a isso. bebida deles, né? É a cachaça deles lá. Mas a gente está preparado, graças a Deus. Estamos treinando, né? Estamos treinando, tudo certo. Ô Rafa, intimidade é duro, né? É o Rafael, viu, gente? Rafael Lazarete, diretor-presidente do CPFL Piratininga. E aí tem um momento de uma transição aqui também para diretor comercial. Também aí, claro, na CPFL. E de 2019, outubro de 2019 até agosto agora de 2024, né? Onde a gente chega nessa função, nesse cargo de diretor-presidente. Diretor comercial, como é que foi? Legal. E aí tem uma pandemia no meio, né? Porque aqui em outubro de 2019 a gente falou disso, né? Foi bem assim que eu cheguei, né? Eu falo um pouco disso, mas assim, como que foi a mudança, né? Eu já estava há quase 10 anos ali na área de estratégia e inovação, e dentro do meu planejamento de carreira, né? Tem gente que acredita... Eu nunca fiz muitos planos de carreira de longuíssimo prazo, mas eu estava no momento que eu queria sair da área corporativa, numa função de apoio ali, suporte, para ir para a operação mesmo, para o negócio. Eu entendia que eu já estava num momento de carreira que... Aí já tinham 10 anos de CPFL. E aí surgiu o convite do Luiz Henrique, né, que é o meu atual líder, né, o Luiz Henrique Ferreira, que com a abertura da posição de diretor comercial, ele me chama, né, pergunta se eu tenho interesse. E na hora eu já falei que sim, porque estava muito casado com o que eu queria mesmo, né, para a carreira, de experiência de gestão. E aí eu vou para a diretoria comercial. Então, realmente, em outubro de 19, se não me engano, finalzinho de 19, 4, 5 meses antes da pandemia, né? Então, estava ali, né, conhecendo os processos, conhecendo as pessoas, né? E veio a pandemia, que foi, sem dúvida, um MBA, né, de gestão, de resiliência, de gestão de flexibilidade, gestão da mudança, porque em pouquíssimo tempo a gente teve que mandar equipes para casa, fechar as agências, fazer toda a gestão do faturamento, atendimento, né, o call center nosso inteiro também. Imagina isso. Migra para o home office, né? Então foi uma área que vivia muito de perto, tecnologia da informação na área de TI também, mas acho que foi uma área que a área comercial estava muito no centro também digamos assim, dos principais impactos da pandemia.
porque estava na linha de frente ali com os clientes, né? A diretoria comercial, apesar do nome, ela não vende nada, né? É uma diretoria que basicamente cuida dos processos de atendimento dos clientes, e também de gestão da inadimplência, das perdas, que foi um outro grande desafio durante a pandemia, né? Cresceu muito. A gente não, durante 90 dias a gente não pôde fazer o corte de inadimplência, né? Cresceu bastante, mas a gente fez, quando volta com o corte, se não me engano, lá para setembro de 2020, a gente consegue fazer uma boa recuperação, e no paralelo, né, como não podia fazer a suspensão, a gente fez uma série de campanhas de parcelamento para facilitar o pagamento pelos clientes, para tentar manter a geração de caixa. Porque naquele momento, né, hoje, talvez você possa até falar que a gente estava exagerando no receio, né? Mas, assim, naquele momento, lá para março, abril de 2020... Não, e ninguém sabia. Era um cenário tão incerto. Né? A gente tinha medo, por exemplo, do grau de inadimplência, né? Como que isso poderia afetar até o caixa da companhia, Não à toa, nós temos até hoje uma conta Covid. Exatamente. Porque é isso, né? Como é foi? E, de novo, né? A gente já falou de energia, um bem essencial, né? Mas tem que pagar, né? Ou seja, isso custa. A cadeia toda tem que ser remunerada. Sim, não tem jeito, né? Então, Mas foi isso. Foi uma baita, um período desafiador ali. E logo no começo, né? Nessa diretoria comercial. E depois fiquei até o final até o meio do ano passado, né? Nessa função. Bacana, e vivenciando muito essa transformação, né, do cliente. Acho que a gente passou, também pude, nesse período de comercial, acompanhar as distribuidoras, a CPFL, no caso, né, entendendo cada vez mais a importância do foco no cliente, da gente, apesar de ser um negócio cativo, né, um negócio de concessão, a gente está inserido numa sociedade, os nossos clientes têm expectativas e as redes sociais dão voz para o cliente. Então, a gente, assim, o nosso planejamento, nossas reflexões estratégicas partem muito desse ponto e reconhecem que a gente, apesar, né, de operar uma concessão, ela é uma concessão de serviço público, como você falou, essencial, e os clientes têm expectativas que a gente tem que lidar com elas. Então a gente fez, assim, teve todo um processo da CPFL de reconhecer isso e de começar a colocar o cliente mais no centro das decisões. É diferente, né? Naturalmente, não vou dizer que não precisa, precisa sempre, né? Mas não é do natural, exatamente por ser uma concessão, eu digo assim, né? Diferente de quem está no mercado concorrencial voraz, né? Que de fato isso, mas a relação, por exemplo, eu sou cliente CPFL aqui em Campinas, diferente, não é a Santa Cruz nem Piratininga, mas sou cliente CPFL do grupo, né, a CPFL Paulista aqui. E em tese, até hoje, pode ser que no futuro isso mude, mas hoje eu não tenho, feliz ou infeliz com meu fornecedor de energia, eu vou ter que ficar nele. Perfeito. Certo? Então, é isso. Então, poderia, em tese, dizer, olha, eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque ele não tem como sair, ele não pode sair. E o que você está dizendo, está trazendo é diferente. Olha, a gente precisa começar a entender que isso precisava e precisa ser repensado, ser revisto, né? Tem alguns anos que isso está incorporado na nossa estratégia, Guilherme, então a gente entende que sim, precisamos atender esse cliente com qualidade, com agilidade, simplicidade, né? E colocar, a gente sempre atendeu o cliente, né? Toda distribuidora sempre atendeu o cliente, mas quando a gente fala de pôr o foco no cliente, às vezes é mudar o nosso processo para ficar melhor para o cliente, né? Dentro da jornada dele, e não o contrário, fazer o cliente se adaptar. É uma jornada, né? Eu acho que a gente, né, é um desafio enorme das distribuidoras, porque a gente tem processos, sistemas muito bem estabelecidos e muito robustos, e nem sempre mudar isso é tão ágil, né, como a gente gostaria. Mas sim, a gente está num momento de reconhecer que muitas vezes a gente precisa e entendendo fazer isso, a coisa do jeito que é melhor para o cliente e não do jeito que é melhor para nós, né? Eu uso, né? Por exemplo, eu acho que tem facilitadores enormes, né? A gente até não falou disso ali, mas, por exemplo, o aplicativo, né? Cara, eu uso muito aplicativo. E eu tenho
e eu tenho ali dois pontos, duas contas, então é fácil eu mudar de uma para outra. Quer dizer, toda a informação está ali, isso Perfeito. ajuda muito, E teve muita facilita adesão. muito, né? O Brasil, isso é uma coisa. Você vê o Pix, né? Você vê como A gente usa, o né? brasileiro ele adota. E realmente, hoje, no grupo CPFL, nas distribuidoras, né, mais 90% do nosso serviço já é digitalizado. Então, isso. E a gente tem o desafio de melhorar, né? A gente reconhece, já temos melhorado algumas coisas, mas tem que estar sempre melhorando para que essa jornada digital seja mais simples para o cliente. Mas a diretoria comercial, então, cuidava disso, né? Fazia esse trabalho todo de melhoria da jornada dos clientes, dos processos. Gestão de 2 temas duros também, que é inadimplência e perdas, né? São assuntos de gestão complicada, né? A CPFL, apesar de ser uma empresa em área de concessão muito boa, né? A Paulista, como você falou, né? Que é do meu colega Roberto Sartori, mas a Piratininga e Santa Cruz ali responsável por regiões como Baixada Santista. E está aqui do lado, né? Indaiatuba é o... Indaiatuba, Sorocaba, Jundiaí são da Piratininga. A CPFL Paulista, né? Que é a maior distribuidora nossa, cuida de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, todo, digamos assim, o miolo e parte norte do estado de São Paulo. E a CPFL Piratininga, que é a área que eu estou responsável, e a Santa Cruz ali é mais de Campinas para baixo, vamos falar assim, rumo ao litoral. Então, Santos, Praia Grande, Cubatão e nessa região ali de Jundiaí, Sorocaba. Ou seja, tem cidades centrais importantes. Itapetininga, Ourinhos também, aí já é mais para Santa Cruz também. Né? Mas são cidades importantes. Sim, são desafios de gestão. Acho que a Santa Cruz Piratininga tem uma área bem esparramada, né? Então, e aí entra um tema de logística, às vezes, também, para gerir. Né? Mas tem uns temas que eu achei muito interessante, queria falar disso, mas eu já quero chegar no momento atual, né? Dentro da CPFL, que é, desde agosto para cá, o cargo de diretor-presidente, justamente, CPFL Piratininga e Santa Cruz. Conta para a gente, para a nossa audiência, como é que foi isso aí, Rafael? Legal, sim, também na linha do planejamento de carreira era um movimento que eu buscava, né? Com a movimentação que teve, em especial a saída do meu antecessor, né, o Carlos Zamboni, eu fui convidado para teve um processo de assessment, de avaliação e acabou dando certo, então estou energizado por esse desafio. Já estou há 5 meses, aí, um pouco mais de 5, 6 meses na função. Você que está perdendo, inclusive, um pouco dos cabelos pretos que tinha, já está surgindo alguns brancos. Estão grisalhando. Mas vale a pena. Vale a pena. É um time sensacional, é uma gestão diferente, né? Porque, como a gente estava falando antes, bem ou mal, já tem alguns anos de gestão, né? Mas é uma gestão que eu diria assim, de escritório, né? Então, de times... foram crescendo, a comercial tem 180 pessoas, já era uma equipe grande. Sim. Mas ela é toda ainda dentro do escritório, né? E equipe de analista, assistente, né? Agora eu estou nesse desafio de uma gestão realmente operacional, né? É uma gestão de time que é quem faz a ponta acontecer ali, né? É a CPFL Piratininga e Santa Cruz na ponta ali nas cidades. Então são eletricistas, os técnicos, né? Os atendentes das agências, né? Todo esse time agora é um privilégio estar conhecendo eles, né? Buscando fazer parte desse time e ajudá-los, né? Na medida eu vejo muito meu papel de facilitação, de como que eu posso ajudar, facilitar os processos, alguma tomada de decisão, mas para que eles atendam, eles já têm esse espírito, o engajamento com a função de eletricista, de atender bem o cliente, é muito presente já. Então, esses meses aqui eu estou conhecendo o time, né? A gente está fazendo todo o planejamento para 25 e espero ter uma jornada bacana com eles para poder ajudar e melhorar, né, ainda mais. Duas empresas que já são muito, muito boas, né? A CPFL Santa Cruz está sempre muito bem posicionada em satisfação de cliente, uma série de coisas, mas queremos continuar liderar o setor aí, com foco muito nas pessoas, né? Eu acho que no fim do dia, isso eu falo assim, se você for traduzir, tem processo, tem sistema, tem uma série de coisas, mas é que o fim do dia é pessoa atendendo pessoa, né? Esse que é o nosso negócio, são uma série de eletricistas, pessoas, atendentes, atendendo clientes que são pessoas. Então a gente tem um case interessante aí. A gente conversou ali, eu comentei com você.
e um desafio das áreas, regiões que a gente falou aqui agora, a Baixada Santista está sobre a sua gestão, né? Então, e a gente veio agora, né? Nós já estamos no início de 2025, passando por festas, né? Natal, Réveillon e tudo. E eu vi um post seu muito interessante, é um vídeo, né, mostrando a saída dos carros, né? Aquilo é o quê? Santos? Santos. Em Santos, né? Parece. Praia Grande também teve. Isso. E você usou um termo que achei interessante, que foi como é que você falou? Como se fosse. Pessoa da luz. Não. Você disse como se fosse Operação de guerra. Isso, operação de guerra. E parecia mesmo, né? Que foram saindo os carros, né? As caminhonetes e tal e tudo para ir para a rua, né? E aí você contou um caso interessante que um eletricista te disse. O Jones falou isso. Acho que conversa muito com muito do público do falou agora, do DUV né? aqui, né? A gente que vive essa vida elétrica, né? Foi um jeito muito simples que ele falou, mas que me tocou muito, né? Ele falou, a gente estava fazendo toda a conversa ali pré-operação, né? Então, em torno de umas 5 da tarde, a gente reúne todo o time. No dia 31, imagina. Dia 31, isso, exatamente. Então, Réveillon batendo na porta. é o momento que a carga bate o pico, né? Então, Opa. a preocupação nossa é se os tráfegos vão ter alguma sobrecarga. Então, a gente faz todo o deslocamento da equipe. E como a logística é muito complicada nesse dia, né, Guilherme? Então, muito desse plano verão, né, desse plano da virada, que a gente fala de plano de guerra, a gente pré-desloca as equipes para locais estratégicos na cidade, para que a gente não perca deslocamento se tiver que fazer algum atendimento. Então, a gente faz essa seleção. E a equipe, em vez de ficar na base, esperando, ela já vai nos pontos e tá fica lá. Nos locais que a gente sabe que o trânsito vai estar complicado e tal. Ou Mas, seja, o Réveillon, o Réveillon. desse colaborador foi esperando se alguma coisa acontecesse. Exatamente. Acho que é um caso interessante. E é legal, e o depoimento dele que eu te isso comentei aí. é ele falando como que ele explica para a família dele, já tem alguns anos de experiência, né? Como que ele fala para os familiares, amigos, mas às vezes ele falou que às vezes amigo dele questiona, pô, mas você vai trabalhar no Réveillon, né? E o depoimento dele foi assim, olha, ou por opção, ou no meu caso porque eu queria mesmo, eu fui trabalhar, eu sou o cara da luz, né? Ele até usou esse termo, eu sou o cara da luz. E quando você está na sua casa no Réveillon, você obviamente está curtindo, mas você quer que a luz esteja lá, que a água esteja lá, que a cerveja esteja gelada, que o telefone funcione, exatamente. Isso então, aí. assim, que o ar-condicionado na Baixada Santista, que deve estar fazendo um calor, devia estar fazendo que funcione. Exatamente. O ar-condicionado. Então, digamos, a sociedade espera isso de nós, e ele trouxe de um jeito muito mais simples, né? Mas ele trouxe muito bacana falando isso, o quanto que... E ele falou assim, não é assim, para mim é muito natural, eu sou o cara da luz, eu escolhi ser o cara da luz, quis essa profissão para mim. Então é meio que um propósito de vida, um chamado assim, quase, né, de ver aquilo não como um sacrifício de trabalhar no dia 31, mas como parte do trabalho e, sabe, sem muito sofrimento, vamos falar assim, a palavra exatamente, ele estava ali, escolheu aquilo e estava feliz por fazer aquilo, né? E é bacana ver esse sentimento de engajamento mesmo, de propósito que o time tem, né? Eu acho que isso é uma realidade em boa parte dos eletricistas do setor, de propósito mesmo, de entender o quão essencial é a nossa atividade. Né? E eu acho legal trazer isso, Rafael, porque muitas vezes a sociedade, isso passa despercebido, né? As pessoas não veem, né? Que é um fato, né? Você está curtindo, né? Assim, né? Eu curti o Réveillon, né? A sociedade de forma geral curtiu, mas tinha alguém que estava ali pronto para que se faltar, e pode acontecer, né? Ele tivesse ali e ele sabe da importância dele. É muito bacana isso. Acho que vale registrar. E não é luz, gente. Energia não é um negócio natural. Apesar, a gente estava falando isso também agora, né? O nível de serviço é tão alto, né? A gente fala, quando você converte o DEC em horas, né? Em percentual, dá 99,9. Isso. Então, é o que você falou. No fundo, as pessoas acabaram incorporando uma... você trouxe isso lá fora e é uma verdade, né? As pessoas acabam incorporando que, assim, eu vou tocar o interruptor, vai ter luz. Tem luz. Ninguém, quando vai bater interruptor, tem dúvida, né? Então, a hora que acontece o evento, né, a interrupção, ela acaba tendo uma ruptura de expectativa muito grande. O Rafael, eu tenho um ponto aqui no ouvido, o pessoal não vê porque ele fica do lado de cá, e eu tenho um amigo que ele adora ele participar, o pessoal já conhece ele, né? A gente sabe que está entrando no momento aqui do quadro agora
botando pilha com o Zói, e o Zói quer te fazer uma pergunta exatamente nesse sentido aí. Zói, vem cá. Como é que você está? Como é que foi Réveillon? Você viu ele falar aí de Réveillon? Você se animou? E você falou que queria fazer exatamente uma pergunta nesse sentido para o Rafael. Rafael, pergunta do Zói. E aí tem um desafio, né? E a gente tem observado, isso está na pauta, né? Ok que não estou tratando, no caso em si, de CPFL, ainda que, né, também vocês estão sujeitos, né? Toda distribuidora de energia, CEMIG, Copel e Brasil afora está sujeito, mas a gente tem observado casos que têm acontecido com alguma frequência, principalmente na capital, São Paulo, ali a concessão é da Enel, né? Eu tive até a oportunidade em Santiago, num DUV itinerante, de conversar com o Aurélio Bustilho, que é CEO da Enel América. A gente falou um pouco desse problema e o problema tem acontecido com uma certa recorrência, né? Olhando, pergunta do Zói, como é que resolve isso? Como é que minimiza isso? Quais são as alternativas que se tem? A probabilidade da frequência disso aumentar é sim ou não? CPFL, eu aí já adianto como cliente, a gente percebe que a gente sofre menos isso, mas a gente percebe, falando de São Paulo, por exemplo, está sofrendo mais. Pergunta dele, como é que isso se minimiza, como é que resolve, quais são as alternativas que se tem? Legal. Acho que é uma pergunta difícil do Zóio. Não, ele só faz pergunta boa. Por isso que o quadro dele é o Botando Pilha. Também com um olho desse tamanho, né, irmão? Olha só. Ele observa bem as coisas. Não, mas brincadeiras à parte, o que eu posso falar, assim, pelas PFL, a gente entende, sim, que o é como a gente estava falando, né? A sociedade ela evolui, ela tem as necessidades e as demandas da sociedade evoluem e, em especial, eventos de longa duração, né? Que a gente fala, são cada vez mais complicadas de gerenciar, né, as expectativas. Os clientes, principalmente em área urbana, em grandes centros, né? Eles têm o estilo de vida, a vida das pessoas depende muito da energia. Então, acho que muito dessa pressão parte de um local que é a essencialidade do nosso serviço, como a gente estava falando, então, nada mais natural de que ninguém queira ficar muito tempo sem energia. Uhum. A solução disso, Guilherme, eu acho que Zóia, né? Uhum. Acho que ela é mais... ela passa por um trabalho conjunto, acho que desde a gente ter uma melhor infraestrutura de previsão climática no Brasil, né? Então a gente conseguir ter uma previsibilidade melhor desses grandes eventos. Mudanças climáticas estão aí, é uma realidade, né? Acho que essa semana está aí bastante matéria falando que 2024 foi o ano mais quente, né, registrado. A gente já chegou naqueles 1,5 grau. Já, a gente está tentando segurar. Né? Então, assim, a gente está vivendo as mudanças climáticas, né? E então, para resolver isso, não passa só pela distribuidora. Eu vou falar, né, a lição de casa que eu acho que a gente tem que fazer, que a gente está tentando fazer, mas passa por a gente ter uma capacidade de prever melhor o clima, né, e os impactos. Passa por um trabalho conjunto ali, parceria com as prefeituras na questão da arborização, né? A arborização, a gente costuma falar, né, às vezes que normalmente a rede não cai sozinha, né? Quando tem esses grandes eventos que às vezes normalmente as grandes interrupções, né, Guilherme, são impactos na rede que não é bater uma chave, às vezes não é uma coisa tão simples para resolver. É quando você derruba um trecho longo de rede com uma árvore, por exemplo, que você tem que mandar uma equipe de construção de rede ali para reconstruir um trecho da rede, né? Então, são situações que são essas as que eu acho que colocam as distribuidoras num momento num local de pressão ali, ou de interrupções de maior duração. Então, árvores é importante. Eu acho que a gente trabalhar bem com as prefeituras. A CPFL tem um projeto bacana dentro do nosso plano de ESG, né, de sustentabilidade, que é a arborização mais segura. A gente assina convênios com a prefeitura e faz as trocas, né, as árvores mais críticas na convivência com a rede elétrica. A gente faz a troca e coloca ou no mesmo local uma árvore de menor porte, ou planta outras 5 árvores em outros locais. Então, esse tipo de solução que eu acho que as cidades como um todo, né, a sociedade como um todo tem que buscar. Prever melhor tempo, trabalhar melhor o tema da arborização. Mas sim, tem a lição de casa das distribuidoras também. Eu acho que a gente tem que
olhar para o nosso plano de investimento, né, o quanto que a gente está, o que mais dá para fazer dentro de uma razoabilidade, né, também a gente falou um pouco disso, né, tudo tem um custo-benefício, né, ninguém quer ficar sem energia, mas também a gente tem o outro lado, né, a pressão da tarifa, o quanto que a gente consegue ter soluções razoáveis de custo que não criem um ônus tarifário grande. Então, rever logística operacional, rever processos de gestão, investir na rede onde mais precisa, com automação. A CPFL investe muito nisso, porque a gente acredita que ajuda muito na manobra, na recomposição da rede. Eu acho que a soma disso tudo vai dar uma resposta cada vez melhor, né? Redes subterrâneas, que é um tema aí que apareceu muito, uma discussão que apareceu muito. Aí a pergunta minha, né, nem dele, para ajudar, para não só sair por pilha, mas rede subterrânea seria uma solução? Guilherme, eu acho que ela pode ser uma solução pontual em algumas situações específicas. De forma massiva, aí a gente cai nessa questão do equilíbrio de custo-benefício, né? Uma rede subterrânea custa em torno de 10 vezes mais que uma rede aérea para construir, né? Você tem um ganho de manutenção depois, mas ela é uma rede mais cara, né, de ser construída, e isso vira tarifa. E a tarifa também é um outro elemento de pressão, né? Sim. Se a gente também sofre pressão pelo elemento da interrupção, a gente também tem a pressão do custo da tarifa, que onera hoje, né, se não me engano, em torno de uns 5% do IPCA da cesta de consumo de uma família. Sim. vem energia elétrica e então a gente tem que zelar por isso também. Então eu acredito, a rede subterrânea, né, voltando à tua pergunta, sim, a CPFL tem algumas aplicações. Em Santos, por exemplo, a gente tem um anel, né, importante subterrâneo, em outras regiões também, mas eu acho que ela tem que ser uma solução técnica em que as aplicações de rede aérea não são viáveis, ou que Quase empata, ou a diferença... tem um custo-benefício razoável. Agora, como algo massificado, né, para a gente fazer um grande programa, eu não acredito que seja a melhor solução, né, olhando o custo-benefício. Entendi. Que você está trazendo aí, né? Eu tava no litoral de Minas, né, em Juiz de Fora, esses dias, e caiu uma chuva que há muito tempo eu achei que, pra te dar ideia, ia arrastar o meu carro. Eu estava no morro. O morro em Minas é normal, é reta para a gente. E caiu uma árvore. Caiu uma árvore grande, mais acima, e os galhos inclusive vieram parando na frente do carro. E puxou rede, puxou poste, chegou a entortar o poste, essa coisa toda. Então, coisa que normalmente a gente não via, a gente tem visto mais. No outro dia, uma matéria do jornal local falando, e aí tinha um especialista em arborização e tudo, falando a respeito, para você ver como é que as coisas estão interligadas, né? Ele disse o seguinte: olha, o corte, quando você faz a poda, ele falou, olha, não pode ser, mesmo a poda, não é só podar para tirar o fio passar e tal, porque se você desequilibra essa poda, a chance nessa árvore ficar desequilibrada, a chance dela, numa chuva mais forte, num vento e tudo mais, ela tombar para o lado que você acabou de desequilibrar, é grande também. Então, assim, mesmo árvores às vezes que estão podadas, você fala, pô, mas ela estava podada, né? Só que ela talvez não estava podada da maneira adequada como deveria ser podada. Então, você vê, você envolve o especialista em arborização, a prefeitura, que é aquilo que a gente estava falando, a concessionária. Então, assim, é um conjunto de soluções, né, Rafael? Concordo. Às vezes essas árvores de grande porte, no histórico do Brasil, né, a gente vê bastante. Às vezes, dentro do centro urbano, você vê árvores que não são, talvez, as mais apropriadas, não tem espaço para raiz. Então, além da questão do equilíbrio, né, todo o desenvolvimento da árvore, é complexo, é um assunto complexo, mas eu acho que a gente tem que atacar e tem que enfrentar. E eu acho que aí, né? Através de parcerias com as prefeituras, né, para a gente entender quais são os locais críticos que a gente deve fazer. E o clima não vai melhorar, né? Assim, se você falar assim, olha, vai ventar mais, vai chover mais, a gente está num desequilíbrio climático, a gente está observando isso, está a olho, né, a olho nu. Totalmente, concordo. Rafael, reta final desse papo muito bom nosso, gostei muito, gostamos muito, né, Zóia? Papo bom, você já fez a tua pergunta. Essa é minha. Momento mais elétrico da vida do Rafael. Qual foi nesses 41 anos? Pois é, ainda tem muito para viver, espero, né? Mas eu diria que, como eu falei para você no começo, né,
eu sou um cara muito família, assim, eu valorizo demais isso. Então, mais do que um momento profissional, eu acho que o nascimento dos filhos é o que mais me marca, assim, né? O casamento também com minha esposa, Juliana, é um momento importante, mas o nascimento dos filhos, eu acho que é o momento mais elétrico da vida, da minha vida, que eu, né, ver a Manu, o Miguel ali, né, na maternidade. Né? Eu tenho um casal, né? A Manuela tem 12 anos, o Miguel tem 8. E sem dúvida é o que me motiva muito a continuar, né, me dedicando, trabalhando e participando da vida deles. São elétricos, né? Também? São. A Manuela é mais calma, eu diria, mais tranquila. O Miguel, que é o mais novo, é mais elétrico. Mas é um privilégio acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Né? Quem tem filho, talvez tenha esse mesmo sentimento, mas é o que eu trago assim, de momento mais elétrico da minha vida. Bom. É elétrico, eu sei. As madrugadas. Também tem isso. É que vai ficando, depois que eles vão crescendo, isso vai ficando lá para trás. Né? Graças a Deus a gente esquece. Senão todo mundo só tinha um filho só, né? É verdade. Bom, gente, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, até aqui. Mais uma boa, excelente história, conversa de um diário de uma vida elétrica aqui no DUV. Nós conversamos aqui com o Rafael Lazzaretti, 2 E's e 2 T's, porque tem uma descendência italiana forte aí, né, Rafael? Sim. Rafael, obrigado por ter vindo, ter aceitado, ter contado a tua história, muito bacana, né? Muito elucidativa para a gente conhecer e entender um pouco mais da dinâmica de vocês, né? Do dia a dia de uma distribuidora, né? De quem trabalha na entrega, ali na ponta, na distribuição de energia. Então, obrigado por você ter vindo. Queria agradecer também o pessoal, a equipe nossa aqui do estúdio, da Fontana Filmes, o nosso time de marketing, da Go and Grow, e a todos vocês, a CPFL também, aí, ter cedido aí o teu tempo, espaço para vir falar conosco. Agradecer também a Gabriela, da parte de comunicação, que fez esse link aí contigo, enfim, todo mundo que fez com que isso acontecesse. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço demais o convite de novo. Muito bom. Foi um ótimo papo aqui, foi super leve e é um privilégio fazer parte desse projeto aí, seu do DUV. Vamos lá. Gente, é isso. Siga aí as nossas redes, curta, compartilhe e tem sempre muita gente boa contando uma história. Valeu, um abraço. Despede aí, Zói. É isso aí. Até mais.